Olha só, existem algumas verbas que eu já coloquei aqui, incontroversas. Quando eu estou colocando aqui incontroversas, são verbas que o STF já decidiu, tá? Porque existem, pessoal, verbas que eu vou, inclusive, mostrar depois. Existem verbas em que há decisão favorável do STJ, tá? Mas é assim, o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, ele examina questões de legalidade. E o STF examina questões de constitucionalidade, tá? E aí, o que acontece? Acontece que, quando eu tenho, por exemplo, um tema envolvido, eu vou até mencionar aqui um caso concreto que aconteceu e que serve de alerta. O terço de férias, tá? Então, quando uma pessoa tira férias, ela recebe o valor da remuneração dela, né, de um equivalente àquele mês, e ela recebe, por uma previsão constitucional, um direito trabalhista constitucionalmente previsto, um terço a mais. E aí surgiu essa discussão. Esse um terço a mais, ele é uma verba remuneratória? Até para eu explicar, antes de falar das verbas ali, o fundo, a razão de ser da discussão dessas teses aqui, o fundamento é o seguinte: lá na Constituição, no artigo 195, ele diz que a União pode instituir contribuições sobre, né, do empregador ou da empresa, sobre o salário ou remuneração pago ou creditado à pessoa física pelo trabalho por ela desenvolvido. Então, a questão é, para que algo possa ser objeto de tributação por essa contribuição, precisa ter caráter remuneratório. Na remuneração, eu estou prestando um serviço, eu estou trabalhando e aí eu recebo um valor para pagar o meu serviço, para pagar o meu trabalho, né? E aí? E aí veio a discussão de um terço, que fala assim, os advogados levantaram a seguinte tese. Peraí, o um terço não está remunerando meu trabalho. A empresa, né? Quando ela vai contratar ali um empregador, vou contratar a Alessandra, né? Minha empregada, tal. Eu firmo um salário com a Alessandra. Eu falo assim, Alessandra, eu vou te pagar 5 mil reais de salário. Você topa? Topo, né? E a gente fecha o nosso contrato de trabalho. Ela vai trabalhar e pelo trabalho dela eu vou pagar 5 mil reais. Só que aí vem a lei e a Constituição e me obrigam a pagar algo mais. Fala assim, não, peraí. Uma vez por ano, né? Você vai pagar um terço a mais para ela. E aí veio essa discussão. Então, isso não está remunerando o empregado, né? Isso não está remunerando o trabalho, né? É algo que é colocado como uma obrigação do empregador por determinação legal, mas não como uma remuneração. E aí, esse assunto foi julgado pelo STJ, e o STJ falou o seguinte: realmente, esse um terço não é remuneração. Deu decisão nesse sentido, favorável para o contribuinte. Olha que bacana, olha que legal, certo? E aí, o que aconteceu? Vou dividir aqui, e até para que vocês prestem atenção nisso, que isso aqui é algo importante para a segurança do contribuinte, e até para vocês argumentarem qual medida tomar. Aí, teve advogados que chegaram para os seus clientes e falaram assim: olha, a gente tem aqui, olha, veja só essa tese. STJ diz que não é devido. Vamos entrar com uma ação, você também, um mandado de segurança para ver reconhecido o seu direito de não pagar, né, contribuição previdenciária sobre o terço de férias e de recuperar, olha só, dos últimos 5 anos, toda a contribuição previdenciária que você recolheu sobre o terço de férias dos seus clientes.
E aí as empresas entraram com ação. Como tinha esse posicionamento do STJ, tiveram ganho de causa. Muitas delas, então, transitaram em julgado. E essas empresas estão felizes. E os seus advogados, mais ainda, né? Todo mundo feliz ali. Só que tem outra turma. Tem outra turma que fez o seguinte, né? Seja pela orientação do advogado, do contador, seja até por conta própria. Ah, o STJ, então, diz que não é devido. Bom, já que não é devido, vou parar de recolher, sem entrar com ação judicial. Vou começar até retificar meu documento fiscal, né? Eu fiz recolhimento, falando que a minha base de cálculo, por exemplo, era 5 mil, era 7 mil, mas tem um terço de férias ali, então vou retificar, falando que minha base de cálculo correta, na verdade, era 5 mil, e já vou pegar esse excedente e vou já compensar, e já vou aproveitar isso, que é a chamada recuperação administrativa. Quando você não entra com ação judicial, você pega os documentos fiscais e corrige aquilo que estava errado nos documentos fiscais, vai dar um valor para você aproveitar. E muita gente fez isso. Só que acho que foi ano passado. Não sei se foi início do ano passado, já confundo se é 2020 ou 2021, mas acho que foi ano passado. Sei que foi logo no início do ano, a STF julgando esse assunto. Por quê? Porque era uma matéria de legalidade, porque tem a lei que fala das contribuições previdenciárias, mas a Fazenda Nacional falou assim: não, isso tem uma ofensa ao artigo 195 da Constituição, aos artigos constitucionais, etc. Levou para o STF. E o STF, o que fez? Julgou o contrário. Então, aquilo que aparentemente era uma verba incontroversa, porque tinha uma decisão do STJ nesse sentido, o STF não tinha apreciado ainda. E quando ele apreciou, ele decidiu o contrário. E aí o que acontece? Quem teve a coisa julgada favorável, entrou com ação judicial, continua feliz. Né? Quem não entrou com ação judicial e simplesmente recuperou administrativamente, ficou desesperado. Os seus advogados também ficaram desesperados. Né? E por quê? Porque o STF, né, como diz aqui o Zé Carlos, não modulou efeitos. E sendo que foi uma alteração de jurisprudência, porque o STJ tinha um posicionamento firme e ele decidiu de outro jeito. Então, esses contribuintes ficaram desesperados. Claro que tem argumento para a gente defendê-los? Tem. Então, tem várias coisas que eles poderiam ter feito. Mas veja só, se eles recuperaram o valor, de repente fazer a denúncia espontânea, quer dizer, sair pagando espontaneamente para não pagar multa, é inviável muitas vezes. Eles não têm esse dinheiro. Né? Então, assim, eu até fiz lives na época falando sobre algumas alternativas, que era alegar a norma de introdução ao direito brasileiro, que fala que quando muda de posicionamento tem que ter esse período de transição, tem que respeitar o direito passado, né? O artigo 146 do CTN também, que fala que quando muda-se de critério jurídico só vale para o futuro, né? E os contribuintes ainda têm uma esperança em relação a isso, os contribuintes do passado, que deixaram de recolher, porque, claro que aí os advogados do contribuinte opuseram embargos de declaração pedindo para modular efeitos. Né? Então, ainda há uma esperança de que o STF venha a julgar isso e a modular efeitos, mas ainda não fez. Então, por que eu estou contando tudo isso? Né? Porque, no final das contas, a história é 1/3 de férias não dá tese mais, tá? O STF diz que é tributado por contribuição previdenciária, mas eu estou falando tudo isso exatamente porque eu vou mostrar aqui algumas verbas que eu vou dizer pacífico. Quando eu falar pacífico, pode recuperar administrativamente, é porque o STF já disse isso. E as outras verbas, assim, o STJ já deu decisão favorável, mas eu ainda recomendo mandado de segurança.
Eu ainda recomendo ação judicial, porque a gente quer uma segurança maior, né? Vamos resguardar aí os direitos do contribuinte, dar segurança para ele em relação a isso, tá? Então, é essa distinção inicial aí que eu queria fazer para vocês. Então, nesse ponto aqui, olha, verbas que não remuneratórias, ou seja, está decidido com o amparo do STF que esses valores pagos ao empregado, pagos ao funcionário, não são a título de remuneração. Logo, não pode incidir contribuição previdenciária sobre elas. Né? Aviso prévio indenizado. Claro que férias indenizada também, tá? O próprio nome diz, tá bom? Então, aviso prévio indenizado, férias indenizada, 1/3 de férias indenizado, que é quando não o empregado foi demitido, né? Tinha lá um período de férias para ele gozar, que ele não gozou, foi pago para ele, assim como foi pago o 1/3 de férias. Então, se esses valores são a título de indenização no momento da demissão do empregado, eles não são remuneratórios, tá? Que mais? Os 15 primeiros dias de auxílio doença e auxílio acidente. Por que isso? Porque quando um empregado fica doente, quando o empregado sofre um acidente, para que ele comece a receber o auxílio doença e o auxílio acidente do INSS, o benefício previdenciário, é só depois de 15 dias. Então, se eu tenho um empregado que sofreu um acidente, durante os primeiros 15 dias, ele fica afastado, mas sou eu que pago para ele os valores relativos ao suposto salário daquele período. E só depois do 15º dia é que ele começa a receber o benefício previdenciário e eu paro de pagar. Então, o empregador falou assim, os advogados, né? Peraí, ele não está trabalhando. Então, isso não tem caráter remuneratório. E o STF concordou com isso, tá? Na verdade, o STJ tem essa posição e o STF, né? Na verdade, o STF falou assim: isso não é matéria constitucional, mas significa que ele não vai julgar esse assunto. Então, fica a decisão do STJ. Então, a gente pode dizer que é definitivo. O que mais? Salário e maternidade, né? Então, o valor pago pela empresa para a pessoa que tem o filho, né, o chamado salário e maternidade, esse valor pago, a pessoa não está trabalhando. Então, ele paga isso como uma compensação, né, até para não prejudicar a funcionária, né? Aí, claro, não está aqui, vejam, o salário paternidade. Por quê que eu não pus aqui? Porque o STF não julgou o salário paternidade, mas do mesmo jeito seria o caso, tá? Então, assim, quando a gente fala salário maternidade, é isso que o STF decidiu. E aí, aquilo que eu posso falar para vocês com segurança é absolutamente controverso, é esse salário maternidade. Agora, o salário paternidade, o raciocínio seria o mesmo, mas aí eu já recomendaria colocar na ação judicial, tá? Não fazer administrativo. Vale transporte pago em dinheiro, tá? Então, a empresa, ela, em vez de dar lá o cartãozinho, né? Ela põe na conta da pessoa lá um valor a título de transporte. STF decidiu que não interessa se é em dinheiro ou se é antigamente, né, que eram os tickets, etc., o passe, não interessa. Se é para o transporte, claro que aí cabe a fiscalização verificar se não está tendo fraude, né? Tem que ter uma razoabilidade. O cara ganha R$ 1.000 por mês, não, 1.212, né, o salário mínimo, e de vale transporte ganha R$ 2.000. Opa, fraude, né? Assim, mas, então, mas claro, tem que ter prova de tudo isso, fiscalização. Mas assim, aquilo que é pago pelo transporte, não, então, não é a título de remuneração. Então, essas verbas aqui são verbas, ó, incontroversas.